Olá, gente. Andréa Martins aqui com mais um A Vida Como Ela É. O podcast que traz a realidade de cada um de nós, histórias que conecta com a gente, conecta com você, conecta comigo, conecta com o nosso convidado. E hoje a gente está com um assunto aqui que eu estou bastante entusiasmada em falar nele, porque para mim também é super novidade. Também estou aprendendo com ele, também quero estar. A gente vai falar sobre dinheiro. E mais do que falar sobre dinheiro, aquilo que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente acontece, que a gente compra nossas roupas, nossa viagem, que a gente paga escola dos nossos filhos, enfim, tudo aquilo que a gente conquista em forma de dinheiro. Você imagina que mais que o banco, tem gente que assessora e cuida e orienta a gente como é que a gente pode ter, né, fazer um pouco mais, cuidar, prosperar? Então é esse mesmo, a gente está aqui falando. Hoje a gente vai falar de dinheiro, investimentos. E eu trouxe duas pessoas sensacionais que trabalham com o coração. Eu estou aqui com a Nani, que vai se apresentar, vai dizer assim quem ela é, vai explicar aqui tudo pra gente. Nani, muito bem-vinda à Vida Como Ela É. Se apresenta, diz aí, o nosso público está muito interessado e eu também. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada por esse momento, por essa troca. A vida como ela é, né? Pode cortar? Pode contar. Já fiquei para fazer o contexto. Pode cortar? Ele Não, corta? ele corta e depois continua. Tá, vamos lá. Aí a gente põe erros de gravação. Ah, Making off. É, Ah, então pode beleza. seguir. tá bom. Ah, Que daí beleza. corta, edita. Eu Tá bom. tava tenso com isso. Eu achei que eu Não, ia não. parar, voltar. Não. Só foi a entrada mesmo. Perfeito. Andréia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E já começa pelo tema, a vida como ela é. E é o que eu procuro trazer no dia a dia para os meus clientes e para todas as pessoas que trabalham comigo. E trazendo um pouco da minha trajetória do mercado financeiro e principalmente trazendo essa parte educacional, essa orientação, tudo que você falou no início. Eu estou no mercado financeiro há aproximadamente 20, 21 anos. Não vou entregar a idade aqui, mas aproximadamente esse tempo. Não precisa, fica tranquila. Então tá joia. Trabalhei em grandes bancos, Andréia. Eu comecei a trabalhar, eu era muito menina. E passei por três grandes bancos. E esses três grandes bancos, todas as mudanças, elas foram pautadas em crescimento, em valores. E essas mudanças, o meu ponto ali final de decisão foi qual que é meu propósito de vida? O que eu quero impactar na vida das pessoas quando a gente fala sobre mercado financeiro? Somos brasileiros e no Brasil falta muito a parte educacional. Orientar as pessoas a terem uma visão um pouco mais macro, ter a sensibilidade do que realmente importa ali na ponta para eles. E a minha virada de chave, literalmente, que eu digo que foi uma transição de carreira, sempre mantendo o mercado financeiro, foi quando eu mudei para assessoria e consultoria financeira, que é o escritório, do qual eu faço parte hoje, que é a Act Investimentos. E o que basicamente eu faço, e é claro, eu falo basicamente porque são detalhes dos detalhes, é uma questão muito sensível, Essencialmente, né? Não é o básico, é o essencialmente, essencialmente, a essência exatamente, de tudo. a essência de tudo. Mapear bons profissionais no mercado. E quando eu digo bons profissionais, Andréia, é tudo que a gente falou no início. Profissionais que a gente tem a interação, a consciência, o interesse verdadeiro pelos nossos clientes e não só pelos nossos clientes. A gente tem uma cultura muito forte dentro da nossa empresa e valores que são inegociáveis, que é claro, que é a questão de ética e o nosso cliente em primeiro lugar. Então, eu busco esses profissionais com propósitos, com pensamentos de longo prazo, que de certa forma já teve uma experiência na ponta em auxiliar os seus clientes e traduzir essa complexidade do mercado financeiro na ponta para a tomada de decisão. E além dessa busca, eu faço toda a parte de treinamento, de condução das reuniões com os nossos clientes e a gestão da nossa operação como um todo. É isso que eu faço.
É isso que você faz. E quando você falou de valores, no começo, quando você trabalhava no banco, é valor monetário, valor. Qual que é esse valor, né? Porque valor tem um Sim. monte. É valor Cada um monetário. tem o seu, né? Cada um tem o É, seu. perfeito. Essa pergunta, ela é perfeita, porque quando eu digo de valores, é a sua essência. Por isso que eu falo que é algo inegociável. É se colocar no lugar do outro, entender a necessidade dele. Eu costumo dizer uma coisa, que produto, Andréia, é commodity. Em qualquer lugar. Quantos bancos nós temos? Startups. Diversos. O que vai fazer a diferença não é o valor financeiro do produto X, Y, Z que você vai colocar. É o que o seu cliente de fato precisa. Qual é a orientação que ele precisa? Porque se ele não tiver uma boa orientação nesse momento, isso vai causar um transtorno gigantesco para ele lá na frente, que é o que a gente fala de sucessão. Daí lá na frente, né? Ou ele pode ser uma herança, pode ser uma sessão de empresa, Exatamente. enfim, pode ser uma sessão para o governo que seja, né? Porque às vezes não Sim, tem para quem deixar, vai deixar para o governo, o nosso principal sócio. né? Então aí a gente tem toda essa orientação. Então você faz uma assessoria para as pessoas Perfeito. que têm os seus investimentos e que querem diversificar ou que querem produzir mais, querem garantir que ele se multiplique, ou que ele se garanta ali em segurança por um médio e longo prazo. Seria Exatamente. isso aí. É Traduzindo. exatamente, Seria não, é exatamente. isso. É Já isso, entendeu, acabou é. o podcast. Não, estamos começando, falta você ainda. É. Calma. Aí você falou, Nani, que você trabalha na expansão. E trabalhar na expansão hoje, assim, é o que também que eu faço hoje, também eu trabalho com a Legal. expansão, trazendo pessoas que podem contribuir, né, com a Magicolor e podem contribuir com o outro. Então, quando você foi falando, nós estávamos conversando, achei muito assim, conecto, né? Então, que a gente precisa de pessoas para que a gente atenda pessoas e evolua pessoas e continue com o negócio, né? Com o negócio. E você trabalha nessa expansão, e aí a gente tem aí uma história que você tem para contar, que você não tá aqui só, né? Não, Você tá acompanhada, né? exatamente. E bem acompanhada. Né? Muito bem acompanhada. Então conta aí, se apresenta agora. Fica com Perfeito. você. Como é que tá aqui? Quem que tá do seu lado? Quem tá aqui com a gente na mesa? Ótimo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Andréia pela oportunidade, a Nani pelas belas palavras. E o nome dele é João, gente. Meu nome é João Pedro. Eu sou assessor de investimentos na Act, eu trabalho com a Nani desde o ano passado. E as trajetórias são parecidas. Eu também tive uma trajetória bancária, iniciei lá no Banco Safra, trabalhava no segmento corporate, que são empresas que faturam acima dos 500 milhões. Fiquei lá durante um bom período, numa atuação um pouco mais interna, executando planejamento para essas empresas, verificando demandas de necessidade, qualquer desvio de documentação. Eu verificava a vida por completo dessas empresas e dava essa assessoria. E em um determinado momento eu comecei a sentir que eu gostaria de estar mais na ponta, né? Falando mais com os meus clientes, mais ativamente, indo, visitando. Eu sempre tive esse desejo de estar cara a cara com o meu cliente. E dentro do banco mesmo eu comecei a conversar com o pessoal mais comercial e entender qual era a trajetória que eles tinham feito, né? E um desses meus amigos de dentro do banco, Pedro Paulo, inclusive, um abraço, ele me deu o conselho, cara, na sua idade eu iria para assessoria, eu aplicaria meus esforços nessa carreira que tem mais futuro, ela vai ser mais promissora e você é um cara bom, eu tenho certeza que você vai despontar. E a partir daquele momento eu comecei a pesquisar, estudar, eu fui atrás, eu passei anos me preparando, eu estudando, sentado, chegava do trabalho e ia estudar. E eu tomei a decisão de fazer essa transição para o comercial, primeiro em outro banco, para manter um nível de estabilidade financeiro, para conseguir aprender, para pisar um pouquinho, um degrau um pouquinho mais baixo, mas não pular direto, né? Porque às vezes a gente tem o desejo, mas chega lá, a gente não atende às expectativas do que é necessário. Olhando de fora é sempre mais fácil, né? E aí eu fui para a Caixa Econômica, na parte de seguros, ali na agência, o dia inteiro falando com o cliente, na ponta. Entra um cliente, sai outro, não tinha 15 segundos de descanso. Então, foi um período muito intenso, eu aprendi muito.
Eu vi com os meus próprios olhos que os clientes eles têm necessidades particulares, a vida de todo mundo é um turbilhão e acontece muita coisa o tempo todo. E você vê ali dentro do banco que naqueles 2 minutos que você fala com o cliente, você não consegue ajudar em tudo que ele precisa. Você tem que vender o produto que ele vai atrás, ou às vezes até outro, né, que você identifica uma necessidade, mas você não consegue tratar o 360 de tudo que ele precisa. Às vezes a Andrea vai lá falar comigo atrás de um financiamento e a carteira de investimentos dela tá horrível. Eu não posso falar para a Andrea porque eu tenho um tempo ali de cronômetro e eu tenho que bater as minhas metas. Eu tenho que falar com o meu cliente, eu tenho que falar com o próximo que está ali sentado esperando, senão ele vai ficar bravo. E vendo isso, eu comecei a identificar no mercado uma necessidade minha, né? Poxa, onde eu consigo encaixar esse meu desejo de atender os outros? Eu comecei a pesquisar, pesquisar, lembrei do que o Pedro Paulo tinha me falado, pô, assessoria. Aí juntou uma coisa com a outra. Eu pesquisei muito e comecei a identificar os melhores escritórios de assessoria e cheguei na Act. Na época eu até mandei um e-mail direto pro Diogo, que é o dono do escritório. O Diogo me repassou para a Nani, fizemos um processo seletivo muito intenso. Passamos 1 mês e meio conversando, a Sim. Nani me pedindo muitas coisas e o que me levou para a Act no final das contas foi ver que tanto a Nani quanto o João, que é um dos sócios, eles não se preocupavam em nada com o que eu podia levar de cliente. Pô, eles não, pô, o que que o João tem de carteira? Porque normalmente essa é uma das exigências dos outros escritórios. Você tem que levar algum recurso. E eles só se preocupavam com o que eu via. Mais uma vez, é sobre a pessoa, o que você pode Exato, fazer, o que você pode se desenvolver e não aquilo que você tem, né? Exato. exatamente. Os outros escritórios sempre estavam preocupados. Pô, mas que cliente você tem? Cadê Qual o seus nome? clientes? É, exatamente. A Nani em nenhum momento olhou para isso, sempre foi pautado na ética, sempre foi pautado em fazer tudo certo, em olhar para o cliente, no técnico, né? Ela queria saber se eu era bom ou não para atuar ali na ponta. E acho que foi isso que fez o nosso caminho se encontrar tão bem, porque a gente tem mentalidades parecidas, tivemos caminhos parecidos e acho que foi um fit muito bom no final das contas, né, Nani? Valores que É, nós valor. falamos. E é assim, muito legal que houve escolhas, né? O João escolheu, ele Sim. foi, ele queria mais do que, ele queria fazer mais do que ele poderia, né? Mais do que o combinado que a gente fala. Exato. Não podia, não tinha como. Exato. E assim, eu abandonei a estabilidade de um concurso público para ir para Nani viver algo por conta do princípio. E olha que emprego Então, público, que, assim, no nosso país é uma coisa que, exato. nossa, né? A E segurança. Segurança. quem não gostou muito foi minha mãe, mas, Imagino, eu imagino. mas Ela deve ter falado, ai, meu filho, agora que ela tá começando meu A filhinho. aceitar, exato, entender o porquê. exato. Meu filhinho, né? Que a É, gente tem essa preocupação, que vai ser dele. Ai, meu Deus. sim, sim. Mas é bem por aí, assim. Aí foi essa escolha e essa decisão de tomar, né? De mandar o e-mail, de Exato. alguém te reconhecer e alguém também te escolher pela sua capacidade e alguém também, assim, alguém precisava da sua capacidade e alguém testou a sua capacidade. Exato. E aí deu um super bom negócio, acredito que para os clientes, né? Sem dúvida. Então, assim, o que que o cliente pode contar lá na Act Investimentos? O que que ele chega lá, eu vendi uma casa, Perfeito. e aí eu quero levar meu dinheiro, quero cuidar desse dinheiro, não sei o que que eu faço com ele agora. Aí vocês fazem o que lá com o meu dinheiro da O que minha que eu casa? faço? Tá certo. Eu gosto muito, Andréia, de fazer algumas analogias. Todo cliente, todo ser humano, ele normalmente, ou em algum momento da vida dele, ele vai precisar de um bom advogado, de um bom médico e um bom assessor. Consultoria, assessoria de investimentos, ele vai precisar em algum momento da vida dele. Eu coloco mais um. Um bom motorista, um bom piloto. Perfeito. Perfeito. Faz todo sentido. E pensando nisso, Andréia, voltando para a analogia, eu sempre trago para o cliente, quando ele vem com uma demanda, o que eu faço? Como eu faço? Eu procuro me aprofundar e entender qual que é a tua expectativa, qual que é o teu sonho. E eu gosto de uma pergunta que para mim é fundamental. Por que você trabalha tanto? No começo você falou sobre viagens,
sonhos. Cada um tem o seu, Desejos, né? Desejos. Desejos materiais, vamos pensar assim. materiais. Então, eu inicio a conversa literalmente conhecendo o outro. E a partir daí, eu começo a desenhar uma linha mesmo, a linha do tempo. Então, eu começo por 3 reservas financeiras, que eu gosto de dividir muito isso com o nosso cliente. Que é Então, o para quem está recurso. aqui, já anota. Anota, começa a anotar, começa a anotar e depois anota os contatos deles. Perfeito, muito obrigada. O conceito das 3 reservas é o recurso do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. E alguns clientes, porque cada um tem a sua fase. Mas eu nem comecei. E você está falando de médio e longo prazo? Pois é, eu vou te ajudar nisso. O recurso do curto prazo, Andréia, parte do princípio que, se acontecer algum imprevisto, alguma necessidade, alguma emergência, eu preciso ter uma liquidez do meu capital. Ou seja, eu vou mandar uma mensagem para o João, vou mandar uma mensagem para a Nani ou outros profissionais que nós temos ali na ponta, que eu vou enviar um comando, aquela pessoa, ela vai receber o valor X na conta e eu vou ter o quê? A minha tranquilidade para que eu possa tomar as minhas próximas decisões. E é claro, nessa primeira caixa, Andréia, eu vou inserir isso no sistema financeiro. Então, aqui eu não vou trazer muito lado técnico, tá? Mas eu tenho a parte principalmente de renda fixa, onde eu vou procurar investimentos muito mais seguros para diminuir essa volatilidade, essa instabilidade, principalmente falando do mercado que nós vivemos. Brasil, posso dizer que nós temos o melhor sistema financeiro do mundo, porém, a nossa oscilação em comparação ao mundo, ela é gigantesca. Isso traz insegurança para o nosso cliente, a tomada de decisão. E muitos clientes acabam mantendo apenas nessa caixa de reserva de liquidez e ele nem precisa desse recurso neste momento, só que ele perde o valor de compra, que é quando a gente fala da inflação. E por que é muito importante eu explicar essa primeira caixa, Andréia? Porque se ele não tem uma orientação financeira, uma consultoria, ele não tem a oportunidade de ir para a próxima caixa, que é o médio, onde eu consigo trazer um pouco mais de diversificação do patrimônio dele. E quando eu digo de diversificação, não é envolver risco na ponta, colocar ações ou produtos que vai trazer uma certa angústia. Sabe o que eu falo também, Andréia? Não sei se você concorda comigo. Qual que é o melhor investimento? Aquele que te faz dormir tranquilo. Eu acho que assim, concordar não só com investimento. Eu posso dizer que para mim tudo que te dá tranquilidade te dá fôlego para a vida, Exato. né? Se você está tranquilo, depois vem, né? Então, assim, o que me faz tranquilo? Seja investimento, seja a minha conduta, enfim. Aí, Exatamente. né? Mas de investimento é uma tranquilidade, acho que top one, né? Exatamente. Tenho dinheiro para pagar a conta de luz, gente. É que é a realidade, né? Da galera, né? Sim. E é muito importante falar também que o que me dá tranquilidade não é o que dá tranquilidade para você. Isso. Então, o nosso diagnóstico é muito importante. A gente sentar ali, conversar. Às vezes, antes de mexer no dinheiro, a gente vai conversar 2 ou 3 vezes. Eu vou ter que entender todo o seu contexto de vida, seus planos, tudo que você quer fazer. Porque, às vezes, eu vou montar uma carteira ali muito bem estruturada para você e daqui 2 meses você me fala que quer comprar uma casa. O Exatamente. que a gente faz agora? Então, eu preciso entender todo o seu contexto para que a gente consiga montar um plano que se adeque a tudo que você quer fazer. Então, eu preciso entender seu contexto familiar para ver se a gente precisa fazer um plano de sucessão mais ou menos completo. Eu preciso entender os seus objetivos de aquisição. Poxa, João, eu tenho 100 mil e quero comprar um carro de 1,2 milhão. A gente vai precisar fazer alguma loucura Algumas aqui. contas. Uma loucura exatamente. ou dizer não, né? Exatamente. Tá. Então, você chegou com um exemplo. Poxa, João, eu vendi uma casa onde eu aplico. Mas a gente faz muito do contrário também. João, eu quero comprar uma casa. Qual é o melhor método? Qual é o melhor prazo? Ai, É melhor eu me planejar perfeita a através sua de um... colocação. Porque na exato. minha cabeça nem tava isso também, sabia? A gente faz Exato. tudo da sua vida financeira, a gente tem o objetivo de ser o ponto focal. Então, poxa, eu quero adquirir um terreno. Vou falar com o João. Eu quero comprar um carro. Vou falar com o João.
qual é o melhor método? Como eu vou pagar menos? É melhor pagar à vista? É melhor financiar? É melhor fazer um consórcio? Então, o nosso papel é de entender o que você precisa e otimizar isso. Fazer você usar menos recursos para fazer tudo o que você deseja. E às vezes te falar não também, né? Né? Faz parte. Faz parte. Ou não faz parte. Foi perfeito a colocação do João. E ele segue, né, à risca toda essa dinâmica, essa tratativa com o nosso cliente. E o último, né, a última caixa que eu comentei do longo prazo é onde nós estamos estruturando a nossa aposentadoria. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu quero viver bem. Quero ter a minha saúde financeira e a minha independência financeira. De novo, eu trago aqui na ponta para os clientes que nós atendemos. É viver bem, saúde financeira, qualidade de vida. Cada um tem a sua, o teu estilo de vida. O que é bom para mim, muitas vezes não é bom para você. Então, a gente tem essa sensibilidade de entender e construir isso com os nossos clientes. Quando a gente fala na última reserva de longo prazo, eu estou falando de aposentadoria, então eu consigo trabalhar com papéis mais de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é o último recurso que eu vou resgatar, mesmo que aconteça alguma mudança, alguma instabilidade familiar e assim por diante. E aqui falamos no ponto de sucessão. Então, talvez algumas pessoas que vão assistir vão trazer muito aquele conceito. Eu adorei o nome da A Vida Como Ela É. Sério, eu adorei, Andréia, de verdade. Vão pensar, mas e o meu filho? Qual é o legado? O que eu vou deixar para o meu filho? Porque normalmente a gente faz, isso é cultural, Sim, né? É cultural, né? Que a gente faz as coisas para deixar para os filhos, para os filhos. né? Ah, isso aqui eu vou construir para os filhos. Isso aqui... Apesar de hoje já estar tendo uma mudança bastante até no filho querer esse, né? Até do filho querer, né? Então hoje antes de a gente fazer, perguntar se ele quer, né? Porque chega lá, você vê que muita gente desfazendo de coisas que os pais construíram porque não faz sentido para Não eles, faz né? sentido para ele. Então, assim, nesse longo prazo que você está falando, e pensando nessa questão de a gente deixar para os filhos, vocês trabalham com mais algum suporte, assim, é uma curiosidade mesmo, por algum suporte, às vezes psicológico, de orientação, vocês indicam o cliente, porque às vezes, pensando, tá? Sim, Mas é uma coisa um pouco fora da lógica financeira que você vê que a pessoa precisa de um suporte. Pensando em longo prazo, pensando, será que né, assim, um devaneio da pessoa? Ou não acontece isso? perfeita a tua pergunta. Sim, a gente gosta e usa, né? Pratica isso. Essa parte educacional de ter esse envolvimento com até mesmo com os filhos dos nossos clientes. Ai, perfeito. Nós temos uma tratativa dentro do escritório de promover alguns pequenos encontros. E nós temos profissionais extremamente gabaritados e capacitados para adequar a fala, que eu vou conseguir impactar aquela pessoa para a tomada de decisões. Porque, afinal, na última caixa, nós estamos falando de sucessão e não necessariamente só de filhos. Às vezes, eu não sou mãe, né? Mas a minha mãe, ela depende de mim e assim por diante. Isso, o outro. Eu, especificamente, eu sou mãe, eu tenho um filho de 16 anos, então é o que eu falo. O que eu procuro mais entregar para o meu filho é educação. Exato. Para Que é o ele curto, é o imediato, né? é Aquilo que imediato. você precisa de imediato. Sim, é a parte inicial para que ele possa tomar as melhores decisões. E até eu vou puxar um gancho aqui com o João, trazendo um pouco, Andréia, essa tecnologia extremamente avançada do que nós vivemos hoje, né? De alguns aplicativos. Alguns? Vários. Vários. Alguns, meninas, isso me deixa maluca. Na verdade, é assustador às vezes, né? Para mim de fato. É assustador. A inteligência, né, artificial. E a gente fala muito isso no escritório, né, João? Em diversas reuniões.
Nessa segunda-feira, na verdade, lembra quando nós comentamos sobre a utilização? Porque, assim, o capital humano, Andréia, o que eu acredito, ele é insubstituível. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu percebi. Eu sou apaixonada por pessoas. O Eu João percebi, sabe assim, que disso. vocês dois, assim, têm uma conexão muito interessante. Sim. Que você é apaixonada por pessoas. E o João é apaixonado pela vida das pessoas. Eu tô errada? Eu acho que Assim, é. assim, sabe assim, a certo. vida, a trajetória e você, tipo, humano. Humano. Sabe? Acho que aí vocês devem sim, Sim. uma equipe muito top lá para seus Obrigada. clientes. Muito obrigada. E é isso. E trazendo um pouco, João, acho que é muito bacana a gente compartilhar com a Andréia das boas práticas que a gente usa no escritório para fazer tudo isso que você gosta, de trazer assessoria para o teu cliente, de ferramentas que a gente usa, inclusive, dentro do escritório Sim. para entregar o planejamento para o cliente. Sim, hoje em dia as ferramentas de elas estão muito avançadas, né? Sim. Então tem algumas coisas que a gente fazia, antigamente a gente perdia dias fazendo uma ferramenta de Sim. Excel, tinha que colocar dezenas de fórmulas para você fazer, 15 páginas, hoje em dia você joga na IA o que você quer, ela faz. Segunda-feira ela tá dando o exemplo, um dos nossos colegas, ele fez uma calculadora da reforma tributária. Isso mesmo. E isso é uma coisa que demoraria, assim, um mês. E aí hoje você confere os cálculos, vê se está certinho, se ela está fazendo certo, faz vários exemplos. Em um dia ele fez uma calculadora da reforma tributária para todos os clientes dele. Ele vê lá qual o impacto para determinado cliente, o que ele precisa fazer para otimizar os recursos dele, para ter um melhor retorno, né, dentro desse novo cenário. E assim, num cenário de 2 anos atrás, a gente não teria isso ainda. A gente teria que contar com o pessoal lá da TI, ficar enchendo o saco do pessoal, ligando. Exato. Hoje em dia, Hoje em dia é você muito. digita um texto e tá ali pronto na sua mão. Mas é o que a Nani falou, novamente. Isso tem que estar enquadrado dentro de um contexto que tem um ser humano ali Por olhando, trás. vendo se aquilo de fato está adequado à necessidade do seu cliente, porque às vezes aquilo ali é um número, mas para a Andréia não faz sentido nenhum. Eu vou falar para a Andréia, você tem que guardar 1 milhão. Tá bom, Tá eu bom. sei que eu tenho que guardar 1 milhão, João, mas no meu contexto não é Não é possível. possível. Exato. Ou tem pessoas que você sabe, você guardar 1 milhão, ela fala, mas é por dia? Exato. Né? Exato. São, né? Porque aí isso é uma curiosidade que eu acho que acho que até quem está nos assistindo está pensando. É, qual tipo de cliente que vocês atendem? Vocês atendem clientes que só têm investimentos muito altos, né, que só têm valores muito altos, ou vocês têm, como vocês pautaram muito na questão educacional, se vocês têm projetos ou serviços, né, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá, gente? Imagina. Serviço ou projeto, né, que atendam esses profissionais, essas pessoas que querem seus dos seus, vamos colocar um número assim, R$ 10.000 que eu faturo no mês, né? Que eu faturo, que eu tenho. Que eu faço com esses meus R$ 10.000? Como que eu faço? Eu tenho condição de virar R$ 12.000 no mês Tem. com investimentos? Né? Então, vocês atendem também esse tipo de cliente, esse nível de cliente? Sim. Ótima a tua pergunta, até para trazer, né, Andréia, mais clareza para as pessoas aqui. Nós atendemos todos os tipos de cliente, todos os perfis. E para falar a verdade, eu nem gosto de classificar os clientes por perfil, que muitas empresas e pessoas acabam fazendo, porque cada um tem uma história, né? Não é como. Não estou aqui para falar de banco, mas não é como o banco que tem ali um portfólio X, Y, Z. Eu vou construir aquele portfólio, vou usar a palavra portfólio de acordo com o perfil do cliente. Então, sim, tem aquele cliente que está iniciando a sua reserva, o acúmulo de capital. Então, a gente usa ferramentas dentro do nosso escritório, porque a gente tem toda uma retaguarda, toda uma estrutura. Nós somos a ponta comercial, né, João? Mas tem Isso toda aí. uma estrutura Tem bastante aqui. gente por trás, né? Tem muita gente e é o que eu falo, ninguém constrói nada sozinho. Então, nós tratamos aquele cliente que tem o início ali das suas aplicações financeiras para que a gente possa construir no longo prazo. Temos também muitos clientes que já são clientes grandes investidores no nosso escritório.
Como eu falei no início, né? Nós somos um escritório muito bem posicionado na rede. A gente ganhou, inclusive, o ano passado. E nós ficamos em terceiro lugar do escritório mais eficiente. Isso eu estou falando de... Nós temos mais de 450 operações e nós fomos ranqueados entre a terceira operação mais eficiente a nível Brasil. Então, temos grandes investidores para cuidar de grandes fortunas e também cuidamos das grandes fortunas que são dos investidores profissionais. Daí nós estamos falando, vou trazer para quantificar um pouco mais aqui, clientes acima de 10 milhões de reais, porque a gente tem uma gestora própria também, então não necessariamente a administração dos nossos recursos são no hub da plataforma que a gente usa, e sim o recurso está lá no banco, mas a gente trata através da nossa consultoria. Basicamente são esses três, né, perfis que nós atendemos. E respondendo a tua outra pergunta, né, de promover esse movimento, essas outras questões, e voltando de novo para a parte educacional, eu gosto muito, André, de provocar, no bom sentido, movimentos diferentes nos nossos clientes. Vou até dar um exemplo. No final do mês, e olha só, né? Nós já estamos Já finalizando estamos. o primeiro trimestre do ano. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. 20 de março, menina. 20 de março. Então, pensando aqui, dia 30, eu tenho um evento educacional com alunos da PUC Júnior, que são profissionais que estão buscando se profissionalizar, entrar no mercado financeiro. E eu organizei, né, que é com outro profissional, outro sócio que eu tenho na operação. Esse especificamente não é com o João, mas é com outro profissional. E eu vou apresentar toda a estrutura do nosso escritório. E depois da apresentação, nós vamos trazer ali algumas dinâmicas, alguns conceitos de por onde eu começo, o porquê eu começo e como. Então, eu gosto bastante de tratar isso dentro do escritório. Muito bom. E vocês vão estar lá com a gente, né? A Act vai estar no My Color Experience, vai estar dentro da Expo Micro. Então, eu espero que quem esteja nos assistindo possam lá conhecer a Nani e o João pessoalmente. Perfeito. Vai lá para trocar ideia mesmo, porque o nosso mercado, e da maioria das pessoas que nos assistem, é um mercado feminino, né? Então, composto muito por mulheres, e muitas dessas mulheres, elas são, vamos falar, a dona da porra toda, como fala, Muito entendeu? Porque elas sustentam os seus lares, cuidam das suas mães muitas vezes, cuidam dos seus filhos, sustentam a sustentabilidade com o negócio que elas fazem, que basicamente é serviço, né? Sim. Mas há também venda de produtos, há uma mescla aí bastante grande, né, dentro do mercado de beleza que a gente atua, né, que é quem a gente atua. Então, eu espero muito que daqui essas pessoas sejam impactadas, assim como eu fui também, porque apesar de estar dentro do empresariado há algum tempo, eu sempre fui, como a empresa é familiar, é uma empresa antiga, então hoje a gente está indo para a sucessão da terceira geração. Só que assim, a sucessão ela é longa, né? Então, quando eu falo em sucessão, as pessoas pensam, você vai parar de trabalhar amanhã? Não. A minha sucessão é daqui a 10 anos, né? Então, mas eu estou nesse caminho, estamos nesse caminho, né? Não sou eu, mas é a empresa, né, que está nesse caminho. E o João chegou até nós, né? Então, só para ficar aqui claro também que a gente está falando sobre pessoas, o João identificou que existia um potencial aqui para que a gente pudesse demonstrar para as pessoas, que a gente pudesse também crescer financeiramente, né? Ter uma segurança financeira. Então, dentro desse caminho, eu espero muito que as pessoas sejam impactadas por vocês, de verdade mesmo. É o nosso De objetivo. verdade, né? E assim, eu espero. E tem uma coisa assim interessante que você falou, Nani, que eu não sabia, né? Duvidava que o Brasil ele é uma estrutura aqui que você colocou que é o mercado financeiro é o melhor melhor sistema financeiro do mundo? A gente tem um sistema financeiro fantástico. E quando eu digo sistema financeiro, de mecanismos mesmo. Tecnologia, organização, processos, controle. O Pix. O O Pix. Pix é uma tecnologia que o mundo inteiro está tentando copiar. Sim. Tentando copiar.
Não é, então me veio na cabeça e falei, será que tem alguma coisa? Porque quando a gente, como eu falei, eu sou da saúde, né? Assim, Sim. eu trabalho bastante por causa da fábrica. Então a gente compara com o SUS, né? Porque o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo também, Sim. né? Apesar de duvidar, né? Que as pessoas falam, o SUS, mas é o melhor sistema de saúde do mundo. Do mundo. E aí quando você falou, eu falei, gente, né? Mas as oscilações, né? Exatamente, a instabilidade. A instabilidade. O que é essas instabilidades, assim? O que mais pega no dia a dia? Isso entra muito na macroeconomia do país. É um país que ele passa por conflitos políticos constantes. Então, a segurança que os investidores têm no país, principalmente lá fora, oscila muito. Então, ora eles injetam muito dinheiro na nossa economia, ora eles tiram. Então, isso vai fazendo os mercados flutuarem muito. Fora que tem as oscilações micro também, né? Empresas como o Banco Master, esse tipo de coisa, que vão fazendo o mercado ganhar ou perder confiança com o passar do tempo. Exato. Então, em mercados mais maduros, como na Europa, isso não acontece tanto. O mercado ele vai em linha reta, raramente acontece um negocinho aqui, É outro tranquilo. ali. É um mercado tranquilo. tranquilo, mas que também oferece rentabilidades menores. No mercado a gente costuma falar, né? Quanto mais segurança, menos retorno. Ah, Então, entendi. Mas é o estável. exato, o Eu ganho investi 5, no outro mês eu vou ganhar vai 5, ganhar assim. aí depois eu vou ganhar 5,1. Exatamente. Entendi. É isso aí. Esse ponto também, só fazendo um complemento do que o João falou e que você também, Andréia, falou sobre o mercado, o seu mercado, ter muitas mulheres, seja coincidência ou não. Ontem mesmo Você teve. eu participei, eu promovi um evento só para mulheres, né? E puxando esse gancho, mulheres e tomada de decisões, oscilações que o João tanto falou. Me veio agora aqui a imagem, ontem eu mostrei um gráfico do iPhone. Eu era contra, vou colocar aspas, iPhone. Eu tinha aquele meu Android velho, sabe, Andréia? Funcionava, eu usava ele, tá tudo bem. Eu aprendi que o telefone é para ligar, né? É, Acho que você ainda você pegou uma fase disso aí, mas liga, né? liga. Só mensagem. Liga. Eu adoro ligar. Adoro um áudio, né, João? Adoro. Eu adoro um áudio. E eu apresentei um gráfico. É impressionante. O gráfico, resumidamente, mostrava quanto custava um iPhone em 2008. Era aproximadamente R$ 2.080, falando no Brasil, 2008. Lá fora, Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, custava R$ 499. Nesse gráfico, eu mostrei a estabilidade do custo do iPhone, uma linha literalmente reta, com pequenas oscilações. O gráfico do iPhone hoje, um iPhone em 2025, ele saiu de R$ 2.080 para quase R$ 8.000, R$ 7.000 e alguma coisa, em 2025. Então, essa volatilidade é o que a gente mostra para o nosso cliente na ponta, o quanto é importante essa assessoria, esse acompanhamento, corrigir e mudar rotas, para que você não seja pego de surpresa. E por que no Brasil a gente tem tantas oscilações, sendo que a gente tem um sistema financeiro maravilhoso, o SUS, que é a área de saúde que você trouxe, e fora as maravilhas do mundo, né? Eu amo viajar, por isso que toda hora vem viagem na minha cabeça. Os estrangeiros, eles ficam malucos quando vêm pra cá. Malucos. Esse calor humano do brasileiro, né? Eles Eu ficam acho que só malucos vem assim aqui. com a gente também, né? Com a Quando a gente. gente tá lá também, né? Que a gente vai até lá. Nossa, Já sabe quem é brasileiro? é brasileira. Ah, você é brasileira? Ah, É. sou. Ah, que legal. E já te cria uma conexão assim, que você oferece até a casa, que ele não oferece nem pro parente, né? Oferece até a casa. Então, a conclusão que a gente tira de tudo isso é a questão do quê? A gente ter mais sensibilidade sobre o outro. Não adianta a gente ficar só olhando para as coisas ruins, para os problemas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trazer, de fato, a vivência, a vida como ela é e colocar a mão na massa para que a gente possa, no mínimo, construir a nossa própria vida e orientar as pessoas também a construírem as suas próprias vidas de uma forma mais sustentável. Esse é o nosso conceito. É o conceito. Muito bom, muito bom. Assim, a gente tinha horas para ficar aqui falando. Eu espero ter outras oportunidades. Eu acho que
importante também a gente poder construir aqui, talvez, né? Se a gente já entendeu que a gente mora perto, que é possível, né? Porque a mobilidade aqui em São Paulo é o caos. Mas a gente poderia, sim, combinar de quando tiver coisas como, por exemplo, teve o Banco Master. Poxa, vamos esclarecer o Banco Master, então a gente colocar pequenas coisas que vocês possam esclarecer para o nosso público, porque é interessante, às vezes a gente não quer nem saber, sabe? A gente já tá tão assim, você fala assim, eu não vou nem assistir notícia, eu vou ver outra coisa, né? Eu vou ver a série. Mas o quanto é importante a gente entender para que a gente até trabalhe menos, Exato. para que a gente consiga, né? Porque o dinheiro fica lá trabalhando porque alguém mostrou como é que ele faz, né? Essa é a ideia, trabalhar ao teu favor. Trabalhar Ganhar dinheiro com o isso. teu trabalho, não é com investimento. É, Mas se você tiver boas orientações, no futuro você vai utilizar ele. no seu futuro a gente vai falar, porque eu quero me aposentar, quero morar na praia, Exato, entendeu? Quero construir o Parque do Sonho para meus netos, se eu tiver. tá certo. Se eu Obrigada. tiver. Gente, muito bom ter estado aqui com vocês. Muito bom. Obrigada, João, por ter nos localizado, né? Por ter, né, nos encontrado, ter nos conectado à Nani. E aí a gente aí fez isso aqui e estamos expandindo a partir daqui. Legal. Vamos chegar no Magicolor Experience também, no Expo Micro, com a presença de vocês lá, né? Presencialmente. E eu espero contar com vocês em outras oportunidades. A gente tem um encontro dia 17 de maio. É um encontro com os nossos artistas, as principais, os artistas, não, com o nosso plano de carreira, né, com as patentes do nosso plano de carreira e com os nossos palestrantes e parceiros. Eu espero que vocês consigam ir e depois a gente passa o deles. Também é perto, é vizinho também. Aham. É um domingo à tarde, um churrasco, para a gente realmente comemorar Muito bom. e fazer. É o melhor momento até para a gente poder, Descontrair, né, né? descontrair e Obrigada. poder fazer essas conexões. E a gente tem aqui um presente para vocês, que é, né, a nossa expansão, a expansão Magicolor. Para você, Nani, um kit Obrigada. skincare. É um kit que a gente Obrigada. fez para os tratamentos pós-micropigmentação, quer dizer, antes e pós-micropigmentação, mas ele pode ser usado todos os dias, tá? Que legal. Para higienizar a pele. O Skin Repair queimou, passa, que é aquele dia que a pele tá mais cansadinha, você passa, ela dá um chance, porque ele é um reparador. Já vou usar hoje. Ele é um exatamente, sextou com o Skin Repair. Né? Eu sempre falo que é o produto do fim de semana eu passo. Que a gente dá esse alívio. E, João, Obrigada. a gente também foi pro mercado masculino. Eu achei que ia ficar assim. Não, calma. Muito bom. Tem a linha Bárbara para os cuidados diários também, né? Porque a gente sempre faz pensando, né, o produto pro profissional atender o seu cliente e também para o cliente se beneficiar dele, né? Tá vendo? Então vai deixar a barba alinhada, né? Daqui a pouco o João tá Isso aí. mais barbudo lá. Tá certo. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada. Foi um sucesso. Adorei. Eu também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Foi ótimo. Um beijo. Um beijo. Beijo. Gente, até o próximo A Vida Como Ela É.